Eita, pessoal, o bicho pegou no Congresso por conta das obstruções. O pessoal da direita tá parando tudo lá, tanto em plenário quanto nas comissões. E dessa vez sobrou para uma petista, a Érica Cocai, porque o Marcel Van Hatten, gente, tava pistola. Foi pra cima, destruiu as narrativas da petista, não foi nenhuma nem duas, acho que foi umas 3 ou 4 vezes. Vocês vão ver comigo nesse vídeo a partir de agora. Então, se vocês gostam de ver aí a galera da esquerda se ferrando no sentido das narrativas deles, né? Esse vídeo é pra vocês. Faz o seguinte: curte, comenta, compartilha muito nos principais grupos, porque não para de pé esse castelo de cartas da extrema esquerda. Vem pra tela, porque o Debate em Foco, ele tá no ar. Depois de mais de 2 anos de muita perseguição política injusta, e aqueles que eventualmente quebraram, vandalizaram, já tendo sofrido penas, inclusive de reclusão maiores do que qualquer vândalo recebe no Brasil, precisamos virar essa página e passar para a próxima, mas o PT não quer. O PT quer continuar essa narrativa mentirosa, de tentativa de golpe de Estado num dia impossível, em que ninguém estava aqui, no meio do recesso, num domingo, no início de janeiro. Quer continuar essa disputa política que apenas está alimentando aqueles que continuam no poder abusando de nós. E hoje, curiosamente agora, vemos a notícia de que Dilma Rousseff recebe anistia. Dilma Rousseff recebe anistia e uma indenização de R$100 mil da Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos, a mais alta que se poderia conceder, em virtude, segundo a comissão, da perseguição política e tortura que sofreu durante o período militar no Brasil. Isso demonstra a natureza do PT, demonstra quem é Lula de verdade. Nunca defendeu democracia. O que ele realmente gosta é de autoritarismo, é de ditadura, é de perseguição, é de calar quem discorda dele. E é por isso, senhor presidente, que nós estamos pedindo o adiamento dessa votação para que seja pautada a anistia nessa casa. E nós viremos essa página triste, repito, da história nacional, mas que não merece continuar sendo escrita com o sangue de pessoas inocentes, com o sofrimento de pessoas que nada fizeram, na sua maioria, a não ser revelar a sua grande indignação e com justiça e com razão contra o estado de coisas no nosso país. O branco ele só existe em países democráticos. Portanto, não me surpreende aqueles que estão defendendo a impunidade para quem tentou golpear a democracia não quererem votar o livro branco. Só existe em países democráticos. Isso significa uma possibilidade da população ou do conjunto da sociedade ter mais elementos sobre a estratégia de defesa e, ao mesmo tempo, o Plano Nacional de Defesa. Então, portanto, o livro branco é fundamental para um processo de democracia. É óbvio que alguns que estão aplaudindo e querem asfixiar o Brasil com o manto absolutamente cruel da impunidade, não querem a democracia. Porque dizer que houve uma narrativa de tentativa de golpe é desqualificar todo o processo de investigação que está em curso, para justificar as botas e baionetas a dilacerar a própria democracia brasileira. Então, portanto, estes que aqui estão e não querem votar a Estratégia Nacional de Defesa, o Plano Nacional de Defesa e o Livro Branco estão coadunados com quem não quer a democracia. Estão aqui para dizer que a impunidade tem que estabelecer impunidade. Em nenhum local e em nenhum ponto da nossa história estabelece pacificação. Apenas legitima a tentativa de romper e dilacerar a democracia. Impunidade não pacifica. Como orienta o Partido Novo, deputado Marcel Van Hatten? O Novo, senhor presidente, está em obstrução e quer aqui lembrar que quem defende a impunidade é justamente o PT. É justamente o PT, deputada Érica, é justamente o PT de Vossa Excelência que defende o Lula. O Lula, o maior ladrão que já ocupou a presidência da República. Ladrão, 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 sargento Faur. O tanto que esse homem roubou. Até pedalinho pro neto tinha no sítio. O cara não tem limite. E voltou para a presidência para quê? Para roubar de novo. E agora dos aposentados, Érica Cocai. Érica Cocai, dos aposentados, dos deficientes físicos. Vossa Excelência aqui de Brasília, o seu eleitorado. Aquelas pessoas idosas, deficientes físicas, roubadas sob as barbas do Lula. Ladrão ele, ladrão no seu governo, roubaram. Impunidade é o que o PT defende, obstrução. E aqui me vem falar que não defendem a impunidade. Todo mundo viu o que aconteceu aqui no parlamento, ou o que aconteceu na sede dos 3 poderes, que foi depredado. Não existe mais dúvidas no Brasil que se tentou articular de forma absolutamente obscura, de forma absolutamente cruel,
o retorno da ditadura neste país. E o Brasil, a partir das suas instituições, respondeu a isso. Agora, a vida de Lula foi vasculhada sobre todos os aspectos. E não há nada que aponte que Lula roubou a própria nação. Basta ver só o seu patrimônio. Diferentemente do patrimônio do inelegível, daqui a pouco preso, Jair Bolsonaro, que não corresponde aos seus proventos. Patrimônio que não corresponde aos seus proventos. E aqui eles querem negar o que eles articularam e tentam fazê-lo com muito ódio, com histrionismo, mas isso não consegue abalar a própria verdade. Eles defendem a impunidade, falam da fraude do INSS, mas foi um senador Exalci do PL, que disse que levou as suspeitas de fraude no INSS para Jair Bolsonaro. Ele não fez nada. Ele acionou a CGU? Não. Ele acionou a Polícia Federal? Não. Quem desbaratou o esquema de fraudes foi Luiz Inácio Lula da Silva e vai devolver o que foi extorquido e roubado dos aposentados para as pessoas que tiveram seus direitos lesados a partir de um esquema que todo mundo sabe. Começou com Jair Bolsonaro, que sabia, não sou eu que estou dizendo, quem disse foi o senador do PL. Apresenta tanta impunidade e descondenação que 3 minutos são absolutamente insuficientes. Na verdade, precisaria passar o dia todo aqui para falar do número de políticos e de empresários corruptos que foram condenados, foram pegos com dinheiro nas cuecas, em apartamentos, deputada Érica Cocai, fotos que passaram por tudo e que hoje não apenas foram descondenados como também tiveram, em muitos casos, os recursos que foram roubados do povo devolvidos aos ladrões. Deputada Érica Cocai, a senhora acha bonita aquela foto das malas de dinheiro num apartamento? Deputada Érica Cocai, a senhora acha bonita aquela situação de um assessor pego com dinheiro, dólar na cueca? A senhora acha que merece realmente a impunidade, esse tipo de crime? A senhora realmente está defendendo essa impunidade? É isso que a senhora diz? A impunidade do Lula, com os pedalinhos do Neto, com o triplex, com tudo que foi comprovado, a liderança de uma quadrilha organizada. A senhora pode ter críticas ao processo judicial, a senhora pode ter críticas à condução, todas são legítimas. Agora, a senhora dizer que agora não se pode ter impunidade, porque aqueles que lá atrás roubaram do povo, porque foi isso que fizeram, estão de volta ao poder e estão fazendo o bem para o Brasil. Isso é um absurdo, isso é debochar absolutamente do povo brasileiro e do seu eleitorado brasiliense aqui do Distrito Federal. Isso é debochar do povo brasileiro, é rir da cara do cidadão que não consegue mais comprar café, nem carne no mercado e foi prometida picanha e até cervejinha. Mas tá tudo mais caro, Érica Cocai. Aliás, além de estar mais caro, o aposentado ainda tem menos no seu contra-cheque, deputada Érica Cocai, porque foi roubado pelos sindicatos apoiados do governo Lula, que hoje são investigados, menos sabe quem? O sindicato do irmão do seu papai Lula. O sindicato do irmão do Lula não é investigado pela Polícia Federal do Lula, mas tungou o cidadão brasiliense aqui do Distrito Federal. Tungou o cidadão brasileiro, sim, porque lá também está comprovado que houve um aumento muito acima da proporção nos descontos dos beneficiários do INSS. E aqui, deputada Érica Cocai, estamos falando de mulheres, de idosos, de deficientes físicos. Vossa Excelência passa pano para essa roubalheira do governo Lula de aposentados, idosos, deficientes físicos e mulheres? Sim, a senhora passa pano para a corrupção no governo Lula. A senhora defende impunidade. Alguns acham que o tom odioso, ou que esse ódio destilado e essas mentiras consolidadas convencem a nação. Mas eles têm essa forma de fazer política há muito tempo. E o povo brasileiro derrotou o fascismo, derrotou o ladrão de joias, derrotou aquele que tem um patrimônio que os seus proventos não justificam. E derrotou e elegeu Lula, porque ficou muito nítida a tentativa que se tentou de criminalizar Lula. Lula foi condenado pela reforma de um triplex que não lhe pertencia. Porque está absolutamente nítido, o triplex não lhe pertencia. Tanto é que ele foi colocado em leilão, não lhe pertencia, mas foi condenado pela reforma de um triplex que não lhe pertencia. Por um pedalinho em um sítio que também não era dele, Então, portanto, essa farsa caiu. Essa tentativa de fazer com que o golpe vestisse toga caiu. E o povo brasileiro elegeu Lula, que está acabando com a fome, está acabando com a fila
Vila dos Ossos, que está hoje com superávit no Brasil. Superávit. Ou seja, que está hoje anunciando que as pessoas terão o Vale Gás, mas também as pessoas terão os benefícios necessários para viver como gente. Eu lembro bastante daquele que dizia, isso é uma gripezinha, eu não sou coveiro, no desprezo com a população brasileira. Isso acabou pela ação do povo brasileiro, que tentaram eliminar, porque tentaram fazer o Brasil mergulhar de novo numa ditadura. É por isso que são contra o livro branco, ou uma estratégia nacional de defesa, ou um plano nacional de defesa, que democratiza esse processo, e eles querem anistiar golpistas. E eles querem que aqueles que atentaram contra a democracia continuem atentando contra a democracia, porque não há dúvidas neste país que se tentou articular um golpe. Senhor presidente, o Partido Novo orienta a obstrução e faz aqui, mais uma vez, menção a essa narrativa toda que se cria. O deputado Sargento Faur disse, se o triplex não é do Lula, então é meu, disse ele, né, Sargento Faur? De alguém tinha que ser, não era de ninguém? Que é isso? Essas narrativas, né, que não encontram respaldo na realidade, né? E, enfim, o sítio, então, nem se fala, estava tudo lá, estavam todas as coisas do Lula lá, e não, era no amigo dele. Não se sabe o que ocorre também nesse próprio governo. Caro deputado Luiz Lima, presidente da sessão, aliás, muito nos honra com a presidência desse momento dos trabalhos. Ontem, o ministro Ricardo Lewandowski reconheceu que não conhecia um ofício emanado de um ministério do governo Lula, Ministério do Desenvolvimento Agrário, encaminhado para os chefes de polícia estaduais para orientar a não prender invasores durante a chamada... O ministro Lewandowski reconheceu que aquele ofício ilegal, que passa por cima da autoridade dos governadores dos estados, inclusive das autoridades dos chefes das seguranças públicas, tampouco havia passado pelo seu Ministério da Justiça. Olha que bagunça, é uma ilegalidade total. Este governo é uma desgraça, vive de mentiras, de narrativas falaciosas. O Novo está em obstrução. Bom, eu falei pra vocês, né, gente? Foi uma lapada atrás da outra. Não teve como, gente. A Érica ali ficou perdida. Era sempre aquela mesma tecla. A gente percebe, né? A esquerda, a extrema esquerda, eles ficam batendo na mesma tecla, E não tem como, gente. Não se sustenta. É um famoso castelo de cartas. Eu quero muito ver a opinião de vocês aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui, mas fiquem ligadinhos. Tem muita coisa chegando. E logo mais a gente se vê aqui no canal Debate em Foco.